Nossa conversa é com o Tenente Coronel Eduardo Iasui. Ele é o novo comandante do 49º Batalhão da Polícia Militar do Interior, sediado em Jundiaí, mais precisamente na Vila Armas. Coronel, o senhor se formou na Polícia Militar como oficial a partir da Academia do Barro Branco, quando? Sim, eu entrei em 1989 e me formei em agosto de 93. De lá para cá, exerci as funções de segundo, primeiro tenente, até capitão, quando eu vim para a região aqui. E, posteriormente, para alcançar outros postos na Polícia Militar, a pretexto nós tivemos que cursar o mestrado profissional. E assim me habilitou aos postos de majores e agora esse posto de tenente-coronel. O senhor já esteve em Jundiaí antes de agora, né? O senhor passou por aqui como tenente, é isso? Sim, eu passei aqui, eu trabalhei no ano 94, 95 e retornei aqui como tenente novamente, né? Em 2006, até a minha promoção em 2012 como capitão. E aí eu fui designado dentro do batalhão para uma outra, a gente fala de subunidade ou uma companhia. Abrangia 3 cidades na época. Tá. O 49º, ele abrange quais cidades aqui da região, além de Jundiaí? Jundiaí é dividida entre o 49º e o 11º, que é aquele batalhão do Anhangabaú. São 2 regiões, cada um toma conta de uma. Agora, além de Jundiaí, quais cidades o batalhão abrange? Basicamente, o 49º Batalhão ele abrange 7 cidades. Além de, como você citou, Jundiaí, ele congrega as cidades de Várzea Paulista, Campo Limpo, Paulista, Jarinu, Itatiba, Louveira e Monongaba. Cabreúva não? Cabreúva não. Ele pertence ao 11º. A gente tem aí um total perfazendo de mais de 600 mil pessoas. Qual o maior problema hoje para a Polícia Militar no tocante à segurança? Que tipo de crime preocupa mais? Os crimes hoje, principalmente os crimes contra a vida, né? Esse é o principal foco com relação à questão do homicídio e principalmente o latrocínio. Mas os crimes patrimoniais, que nós denominamos com roubo a gente classifica em roubo a transeuntes, residência, desde o roubo, e a gente tem um estudo específico com relação a roubo de veículos e furto de veículos. Esse tem ensejado também uma preocupação da Polícia Militar. Só para o público entender, roubo ou assalto é quando se usa violência, intimidação, sim, arma, né? E furto quando a pessoa aproveita a situação e pega só. Exatamente. Não precisa ameaçar ninguém. Exatamente. São 2 artigos, 155 e 157. Exato. Tá. Bom, e esses roubos a banco? Estouro de caixa eletrônico, isso preocupa? Sim, ele preocupa, tendo em vista que são ações planejadas em que existe uma gama de autores, de perpetradores muito grande. Você às vezes varia isso daqui de 20 a, dependendo, 30 elementos. Todos armados hoje com arma, com fuzis do calibre 5.56 ao calibre .50. Devidamente planejada, com ações muito rápidas. Eles já têm o conhecimento do local, as vias de fuga e quais são as forças que eles acabam combatendo. E isso ele enseja um sentimento de insegurança muito grande e também nos órgãos de segurança uma mobilização com equipamentos que às vezes é complicado de se enfrentar, se não houver uma técnica, uma tática específica para isso. Até porque eles usam explosivos assim de última geração, né? Sim. E como eles têm acesso é outra história. Sim, esse é um outro problema, né? Então a gente acaba, nessa gama, acaba se tendo essa questão do acesso a esses tipos de explosivos, esses emulsivos, né, explosivos, em que se tem que ter um conhecimento muito técnico para isso, e o armamento específico com relação à entrada, que também acaba existindo um outro crime, que é o contrabando em cima disso aí.
Mas uma coisa, coronel, certas armas, por exemplo, um revólver comum, esse revólver de tambor, né? Sim. Comum, praticamente é fácil aprender a mexer nele. Mas apontar, treinar a pontaria. Agora, uma arma mais complicada, como que o bandido usa, são os fuzis, até metralhadoras, essas .50, e o próprio explosivo, isso requer um treinamento, um conhecimento. Tem que ter um prévio conhecimento da utilização desse tipo de armamento, que não é dado em qualquer lugar, infelizmente. Então, são armamentos que exigem um conhecimento técnico específico para isso. Não é qualquer operador que tem condições de fazer o uso. A gente diz que o revólver ele é iniciado para quem não sabe atirar. E a gente fala da pistola e demais para isso. Porque quando se envolve no assunto técnico desse aqui, o indivíduo ele vai ter que conhecer desde o funcionamento desse tipo de armamento até a utilização tática, propriamente dita, desse tipo de armamento. Saber o que fazer com aquilo. Exatamente. Bom, a questão de Jundiaí. O senhor já conhece a cidade, o senhor está no comando desde o dia 7 de junho. O que o senhor sente? Jundiaí é uma cidade segura ou é uma cidade segura onde falta a sensação de segurança? Olha, nós estamos em contato sempre com a prefeitura, né? E uma das preocupações que o prefeito acabou externando para nós é que, embora a cidade seja seguro, fazendo alguns comparativos, salvo engano, o Instituto Sou da Paz, a sensação de segurança do jundiaense é afetada. Então, mesmo assim, a gente sabe que existem focos aqui e ali de criminalidade, mas assim, ficou-se de fazer um diagnóstico em cima disso para tentar entender os porquês dessa sensação de insegurança muito grande. Mas Jundiaí pode ser considerada uma cidade relativamente segura. Está entre as mais seguras do estado de São Paulo, com certeza. O tráfico de drogas preocupa? Ele preocupa bastante, né? E tendo em vista que o tráfico, o próprio Papa Bento XVI, quando esteve aqui, ele citou algo como algo muito maléfico à sociedade brasileira, no mundo em geral. Ele acaba separando famílias, ele tem reflexo na área social, ele tem reflexo na área policial. Então, com o avançar do vício, acaba para ele sustentar esse vício, inicialmente são pequenos furtos que ele exerce dentro de casa, com desaparecimento, pedindo dinheiro inicialmente para depois começar a vender peças de casa, e quando não consegue, ou acaba obtendo isso daí através de força, de parentes, ou se não, dependendo da situação, ele sai de casa e aí o que ele tiver na mão, ele acaba, para manter esse vício, ele acaba indo para... Claro que a gente tem inúmeros graus de vícios e situações sociais em cima disso, né? Mas assim, hoje a gente, todo ano são 400 drogas que saem todo ano que existe, mas assim, as mais consumidas que tem na sociedade brasileira e até jundiaense são a maconha, hoje num grau muito próximo de toxicidade à cocaína, o efeito alucinógeno muito próximo devido a essas modificações genéticas, a cocaína em si, o crack, que é uma das... e outras drogas aí que têm surgido em cima disso, que são altamente assim, viciantes e o tempo, acho que talvez as pessoas não tenham conhecimento do que ele faz no organismo humano. Uma coisa que a gente tem notado em Jundiaí é o aumento dos mendigos e dos chamados noias, que são os viciados, né? Sim. Isso talvez seja consequência do aperto que se deu em São Paulo, na Cracolândia. Quando se aperta num lugar, eles vão para outros lugares. Isso é natural. Sim. Chega a preocupar o número dessas pessoas em Jundiaí?
É difícil fazer um controle em cima disso, até porque ele acaba sendo, na verdade, um problema social e de saúde. Na verdade, muito mais ligado. Aqui no Brasil, assim, a gente tem algumas divisões de estudos de criminalidade, né? Essas operações que acabaram vendo, não tem como, ele acaba migrando. E a gente sabe que às vezes é fruto de uma família desestruturada, ou o início de uma amizade. Ele começou com um cigarro, depois foi para maconha, e acaba experimentando o crack, e o crack é uma das drogas que escraviza a pessoa. Diz que vicia na primeira? Vicia na primeira, infelizmente. Fumou uma vez? Sim. O cérebro, ele recebeu aquilo lá, ele é afetado e vai gerar sérias consequências para o próprio cérebro e para a condição física do fulano. Aquela sede, a síndrome de abstinência, ele tem que se alimentar o tempo todo. E nesse momento, ele pode gerar desde o pequeno furto até, infelizmente, dependendo da situação, latrocínio. Exato, ou latrocínio. Ligar para um... E a PM, a Polícia Militar, tem um programa aí nas escolas aí para alertar a criançada aí sobre drogas. É o PROERD, né? Sim, são dois programas, né? Um é o PROERD, Programa de Repressão e Organização de Repressão às Drogas, que foi trazido do DARE, da Polícia Americana, Los Angeles, né, especificamente, que visa combater hoje o pré-adolescente na faixa do 5º ano. Né? E posteriormente, a gente tinha hoje está mudando jovens, hoje a gente tem os Jovens Brasileiros em Ação, que ele visa trabalhar em cima do público adolescente. Então são dois públicos diferentes que se procura trabalhar a questão da prevenção em relação ao uso de drogas. Tendo em vista que o vício, ele surge por questões de amizade. Muitas vezes ninguém vai colocar uma droga na boca de uma pessoa, e sim, na verdade, é aquele amigo que faz o convite inicial e quando não se percebe o estrago. Experimenta aí, não vai fazer nada, né? Por aí. Vamos curtir o barato, mas esse barato depois ele vai custar muito caro, e é uma coisa que, infelizmente, nós já tivemos aí, a busca da materialidade hoje na sociedade brasileira, jundiaense, está muito grande. E ele vê na oportunidade de exercer uma ascensão social, até mesmo dentro da comunidade dele, ele tem acesso a vestuário diferente. Corrente de ouro. Exato, e isso acaba virando um status onde ele está. Só que depois que eu já vi casos que o adolescente é preso, na primeira é perdoado e na segunda a gente vê que o traficante vai e exerce uma pressão enorme em cima da mãe ou dos genitores, cobrando com juros e correção monetária, né? E que acaba, se não pagar, às vezes o resultado pode ser o pior possível para aquele adolescente, né? Então, em cima dessa necessidade, hoje a gente está vendo um momento complicado nesse sentido do materialismo, então isso acaba sendo alimentado por um mercado que, infelizmente, a gente está são 34 milhões de desempregados. Né? Então, é um problema social que a gente está enfrentado. Né? Sim, o senhor pega alguns países, a população de um país, vários países. Vários países. E nesse caso aí, esses programas da PM têm dado resultados assim? O senhor tem visto o resultado? A criançada se anima com o que é falado, com o que é ensinado? Olha, eu sempre fui um defensor desses programas, porque eu acredito que a educação, ele muda comportamentos. Eu vejo na minha vida, o exemplo na minha vida, que o meu pai, eu sou filho de estrangeiro, né? E meu pai... Nicei. E meu pai sempre acreditou muito na questão educacional. E tanto eu quanto meu irmão, nós nos dedicamos muito aos estudos, né? E, claro, ao trabalho. E a gente... para nossas vidas, de quem surgiu com um estrangeiro que veio com uma mala com $100 no bolso, nós somos muito felizes nesse sentido. Então, eu também acredito que você trabalhar com educação,
ele gera resultados muito bons para toda uma sociedade que hoje necessita ter essa educação, não só, claro, a familiar, né, mas também a escolar, a social. Agora uma pergunta pessoal. Você falou que é Nisei, filho de japoneses. Sim. E por sinal, no dia 15 de junho do mês passado, 15 de junho passado, aí, comemorou-se os 110 anos da imigração japonesa com a chegada do navio Kazato Maru no Porto de Santos. Sim. Pessoalmente, o senhor é acostumado com uma disciplina oriental que a gente sabe que é disciplina de verdade. Basta ver o exemplo dos japoneses na Copa do Mundo recolhendo lixo depois do jogo. Já fizeram isso mais de uma vez. A gente vê o sucesso dos imigrantes que aqui chegaram com uma mão na mala e a outra no bolso, porque alguns nem os $100 tinham. E hoje são pessoas, não vou falar de estrondoso sucesso, mas são pessoas realizadas. O senhor mesmo é um oficial da Polícia Militar, o senhor tem um irmão que é dentista, que teve uma formação. Comparando tudo isso que o senhor traz de raiz, essa cultura que o senhor traz da experiência nipônica, e o senhor vê hoje aqui no Brasil, gente que não quer estudar, gente que não quer trabalhar, gente que quer viver de favor de bolsa, isso choca? Ele choca um pouco. Ele pensa que nós sabemos que o Brasil, são vários Brasis dentro desse Brasil aqui. Há certas necessidades, mas eu vejo como a política assim, assistencialista ele acaba gerando inúmeros problemas. Acomoda. Talvez essa palavra, o comodismo, né? Acaba gerando o comodismo. A gente tem exemplos, mas infelizmente não vou citar aqui, tendo em vista que e eu não quero jamais constranger ninguém. Cada um tem uma opção de vida, mas eu comparo aqui o Brasil com a Coreia do Sul. Até a década de 80, a renda per capita brasileira era maior do que a coreana, sul-coreana. E eles investiram maciçamente também em educação. E eles mudaram muito esse quadro. Então, a partir do momento que eles acabaram criando know-how, tecnologia, no próprio país. Até inventaram a Samsung. Sim, algumas marcas de veículos, eles aumentaram muito a sua renda per capita. Hoje é praticamente o triplo da brasileira. Então, em condições assim, a gente comparando, né? E quando a gente olha a educação brasileira, tem um índice chamado PISA, em que se analisa algumas questões da prática com a teoria com a prática, né? Então, se realmente a pessoa sabe fazer conta, não só a matemática a nível de concurso, de escola, mas a nível prático, que ele consegue aplicar para a vida. E hoje o Brasil está entre os piores países do mundo. Nós perdemos para países africanos. Não que somos melhores, mas nós somos a 8ª economia do mundo. E a condição social nossa está entre as piores. Então, há um disparate, há um problema muito grande. Então, o país não deixa de ter dinheiro, mas talvez o investimento hoje são 5% do PIB para a educação. E nós não vemos o dinheiro existe, mas o problema é chegar na ponta da linha. E essa doutrinação da educação que tem afligido e deixa preocupado, né? E pode afetar toda a sociedade. Quer dizer que a solução para o país é a educação mesmo. Seria um dos pilares, ele é a educação. Vou citar outro exemplo, né? Que a China, o meu pai, ele foi em 1986 para o Japão, ele retornou para ir trabalhar, tendo em vista algumas falta de oportunidade no mercado brasileiro. E lá, na época, recebia muitos engenheiros chineses. E, na verdade, hoje, depois, passado quase 40 anos disso, hoje, um dos lugares que mais se tem livre docente o pós-doc, hoje é a China, ela exporta. Então, ela criou um know-how para isso.
Se a gente realmente, é claro, para a gente criar know-how, tecnologia, nós temos que investir no nosso jovem. Então, é educá-lo de modo que a gente consiga olhar perspectivas, olhar uma questão de infraestrutura hoje, investimento na parte energética, eu falo água, no desenvolvimento ferroviário, que nós pensamos que só rodovia, claro que na década de 50 houve um incentivo nessa parte do desenvolvimento, mas assim, ele resulta numa coisa muito cara. Então, pensamos que se nós queremos mudar o país, a gente tem que investir muito na educação. Eu até me lembro quando houve, só para citar a preocupação japonesa, já que o senhor é um Nisei, para citar a preocupação japonesa com a educação. Quando teve aquele terremoto em Kobe, lá no Japão, lógico, primeiramente socorre esses feridos, põe o hospital para funcionar e em seguida as escolas. 2 dias depois do terremoto, as escolas estavam funcionando normalmente. Aqui seria um caso de ficar anos e anos paradas, porque vai fazer concorrência, vai reformar, alguém vai Claro ganhar. Que há uma comparação de um terremoto. Vou fazer pela experiência que nós vimos aí com essa falta de combustíveis, né? Houve um problema de abastecimento, os caminhoneiros entraram em greve e houve uma falta de combustível geral na sociedade brasileira, paulista e jundiaense, né? E formavam filas enormes. E quantos casos tivemos que mandar tantas viaturas da Polícia Militar quanto da GM para cessar focos de brigas, de destemperança. Enquanto que o senhor citou Kobe, quando houve o tsunami, eu não vou recordar o nome da cidade japonesa agora, em que as pessoas estavam no inverno e praticamente estavam passando frio e fome. De tanto acreditar no governo, sabia que não houve levantes, não houve insurgência, tumulto, violência explodindo, e sim aguardavam, mesmo com fome, com frio, então é uma disciplina que eu tive agora recentemente no Japão, e a gente voltando depois de alguns anos, assim, a questão da disciplina. O senhor vai usar uma escada rolante, se o senhor quer parado, o senhor fica parado de um lado e o senhor abre lugar para as pessoas, ceder lugar para as pessoas que querem descer. Na calçada o senhor olha, tem um lado, um outro, o senhor entra num trem, num ônibus, é um silêncio, um respeito assim ao outro. E respeito assim, aos mais idosos também, né? Sem dúvidas. É algo assim que te chama a atenção, de você observar esse tipo de educação. O senhor entra num banheiro público, a limpeza parece que é do banheiro do aeroporto. Sim, qualquer banheiro público. Assim, são comportamentos que chamam a atenção. Eu tive, não é o caso aqui, mas eu tive numa fila de banheiro que eu fiquei impressionado com a disciplina do povo. Mesmo ali, um espera na fila para ir no... A gente vê cenas do desembarque do metrô, que aqui é uma loucura, né? Quem é mais forte entra e se dane quem estiver na frente. E se quem quiser descer for mais forte, também atropela quem quer entrar. E no metrô japonês, lá em Tóquio, o metrô para, desce todo mundo e entra todo mundo disciplinadamente. E constato, São Selmo, exatamente isso que você está falando. E eu vi e vivi isso daí, exatamente. Para, deixa sair, a pessoa espera e a outra entra. E aqui tem trem que já tem até vagão exclusivo para mulher, porque se ela se misturar, ela é atacada dentro do trem. É roubada, é abusada, é assediada, ou seja, falta cultura, falta educação e falta escola, né? Exato. Bom, Coronel, voltando então à área de segurança, já que falamos aí sobre a Terra do Sol Nascente, o senhor vê boas perspectivas para Jundiaí, assim, a curto prazo, em termos de segurança? Olha,
Eu vou dar o meu melhor aqui, eu acredito no potencial de cada um. Eu tenho visto no dia a dia, às vezes, com limitação de recursos, às vezes humanos e materiais, mas eu vejo um esforço absurdo de homens e mulheres que se dedicam realmente de corpo e alma. E isso me dá muita esperança em acreditar. Nunca vou deixar de acreditar, e a gente vê esse esforço, esse trabalho. É claro que nós temos limitações, né? Mas assim, aqui a gente vê pelo trabalho da primeira CIA, comandada pelo capitão Biancardi, nós vemos, como são 7 cidades congregadas, a gente vê essa região aqui, na qual, não que os outros não tenham conseguido, mas às vezes estouram um índice aquele mais. A gente tem visto, com todo esforço, a equipe dele baixando índices criminais assim, a níveis assim, realmente impressionantes. Não que os outros não tenham, muito pelo contrário, né? Mas assim, o dele é motivo de destaca, assim, pelas condições que quase todos estão, né? E há também, só para confirmar, um bom entrosamento entre as demais forças, né? Como em Jundiaí nós temos o 4º Batalhão da Polícia Rodoviária, né? Nós temos o 19 do Bombeiro, 19º GB, que é o grupamento de bombeiros. Nós temos a Guarda Municipal. Sim. E temos a Polícia Civil, e todo mundo se entende, né? Sim, não tem ciumeira. Graças a Deus nós vemos um momento ímpar no aspecto de segurança pública em Jundiaí. A gente cita aqui o Tenente Coronel Tofanelli, que é o comandante do 4º Batalhão de Polícia Rodoviária, o Tenente Coronel Eli José, são companheiras de turma, são irmãos de turma, são pessoas assim realmente comprometidas, grandes profissionais. Aqui no 11º também a gente vê o trabalho da Coronel Carla, né? Hoje a Polícia Civil, através do Dr. Branco, que também tem dado esforços aí, e também a Guarda Municipal, através da pessoa do seu representante mor, que é o Moreno, né? Diretor Moreno. Assim, um trabalho, claro, tá o Jacó lá tocando como diretor de segurança, né? Mas a gente vê uma união assim, muito, muito grande, no sentido da gente falar a mesma língua, cada um com as suas particularidades, mas a cabeça é uma só nesse quesito de segurança pública. Ou seja, todo mundo está remando para o mesmo lado. Exatamente. Isso é um sentimento, assim, uma satisfação profissional, pessoal, e eu assim, não via nesses anos todos de polícia militar, e aqui em Jundiaí também, especificamente. Ok. Esse foi o Tenente Coronel Eduardo Yasui. Ele é o comandante do 49º Batalhão da Polícia Militar do Interior, sediado em Jundiaí. Você está assistindo Novo Dia TV.